Olá pessoal, bom dia! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga, analista junguiana e a partir de agora a gente fala tanta coisa. Será que vocês vão ter tempo e paciência de ouvir tudo que eu tenho para dizer hoje? Vamos por partes. Vou falar um pouco sobre uma experiência pessoal, vou falar um pouco sobre o céu do dia e vou falar sobre as datas comemorativas desse período que vai ali mais ou menos do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro. Então vamos por partes. Bom, hoje eu acordei estranha, diferente. É muito raro eu sonhar com cobra e eu não gosto de sonhar com cobra. E quando eu acordo virada. Então é o que tem para hoje. Eu também estou no mesmo barco, junto com todos nós, não é? Então, às vezes o resultado do trabalho sai muito à mercê de alguns sabores inconscientes, como todos nós. Eu não gosto de sonhar com cobra. E os significados, os símbolos têm significados para pessoas diferentes, em tempos diferentes, em culturas diferentes. Então o significado que vai ter para mim, vai ter só para mim, não vai ter para mais ninguém. De modo que essa é uma interpretação muito pessoal. Então tudo que nós venhamos a sonhar nesse período, que inclusive é um período assim, um grande caldeirão de criatividade, de infiltrações inconscientes, a gente vai estar assim borbulhando, fervilhando de ideias, de criações e de muitos sonhos. E o que quer que a gente venha a sonhar tem um significado para a gente, para mais ninguém. Isso depende do nosso repertório cultural, da nossa formação, de onde a gente vem, quais são os nossos backgrounds, enfim, culturais, familiares. E é o que temos para hoje. No entanto, geralmente quando eu tenho sonhos assim, são coisas... Eu sinto que a coisa está muito densa. E hoje, abrindo os jornais, talvez ontem à noite, se eu tivesse lido, talvez eu tivesse atinado para isso, mas eu só tive essa revelação de manhã, que nas manchetes de jornais a gente vê o surgimento de uma variante do coronavírus vindo da Espanha. Então, digamos, um coronavírus 2, a revanche. Então, tinha a missão, a revanche, a gente espera que não venha o retorno, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Pelo que os cientistas dizem pra gente, até esse horário da manhã desta sexta-feira, o que a gente tem é o seguinte, é um vírus que parece que não passou por uma mutação, no sentido de um aprimoramento, ele não é mais forte do que a primeira cepa. No entanto, isso pode sim mexer bastante com todo o mercado de pesquisa, de investigação e de produção das vacinas que nós tanto esperamos. Então eu me pergunto se, entre tantas notícias que a gente está tendo essa semana, e que são muitas notícias reveladoras, se essa é a notícia que nós esperávamos para o céu do momento. O que nós temos para o céu de hoje, sendo que eu já tinha anunciado isso desde o começo da semana, vou deixar o card para vocês do céu da semana, falando sobre essa reviravolta esperada para o dia, para esses dias de lua cheia. O que a gente tem? A gente já tem o Sol em Escorpião, em uma oposição ao Urano em Touro. Urano é planeta de revelação, de reviravolta, do inusitado. A gente não conta com esse cara. Ele olha para a cara da gente e faz gozação com a cara da gente, porque a gente não sabe o que ele vai tramar para a gente. Só que a gente está falando de um eixo muito interessante que está falando para a gente de vida e de morte, de fortuna e de desgraça, de luz e de sombra. É um eixo super intenso. Geralmente, eu particularmente presto muita atenção nos ciclos escorpianos, porque são ciclos de revelação. É um signo sombrio. Também deixo o card para vocês sobre o que significa o signo de Escorpião, que foi falado aqui no canal esses dias. E são tempos de muitas revelações em nível social, coletivo e individual. E aí o que a gente tem ainda mais para esses dias? A gente tem a entrada, a gente ainda está com uma lua em Áries, a gente entra com uma lua em Touro hoje, mais tarde um pouco, daqui a pouco ela vai se alinhando ao Urano e amanhã a gente tem precisamente uma lua cheia que é exatamente isso, Sol em Escorpião, lua cheia em Touro, que salienta toda essa temática que já foi dita. Só que no céu desse final de semana a gente ainda tem Mercúrio retrógrado em Libra, que é o deus da comunicação, num signo que vai estar formando uma quadratura, um ângulo desafiador com os planetas maléficos. Então ele ainda pega Saturno e pega Plutão até mais ou menos a metade de novembro. E como a gente está falando do deus da comunicação, o mensageiro, aquele que diz algo para a gente,
em aspecto difícil com os maléficos, talvez a gente tenha, sim, notícias que não são bacanas, que não são agradáveis, como essa que pintou nos jornais de hoje de manhã. Será que era essa a revelação que a gente estava esperando para essa lua cheia, porque a gente já contava com isso? Não sabemos. O céu anda tão revirado e os acontecimentos estão numa velocidade tão exacerbada que pode ser que seja isso e algo mais que venha a acontecer, na verdade, precisamente dentro desse encontro de angulação perfeita aí desses astros todos, porque a gente ainda não chegou numa lua cheia, a gente nem chegou e já está vivendo isso tudo. Então, é o que tem para esses próximos dias. E ainda falando, acrescentando sobre o vídeo de ontem, eu falei sobre essa questão dos valores, né? Em Escorpião a gente está falando dos valores dos outros, em Touro a gente está falando dos nossos valores. E a gente está vendo questões econômicas muito delicadas, a gente está vendo, já era esperado desde desse encontro entre os maléficos Plutão e Saturno, um empobrecimento das populações, com essa segunda onda de coronavírus que entra muito proximamente a essa lua desse eixo Escorpião-Touro, a gente está vendo isso, né? Então, problemas com bolsas de valores, quedas do PIB e por aí vai. Mas aí, dentro dessa perspectiva de Touro e de Escorpião, a gente está falando, como eu disse, dos valores dos outros e dos nossos, a gente também está vendo, também como eu disse ontem, a gente está vendo um embate muito grande entre culturas. Né, vimos aquele atentado ontem terrível na França. Depois que eu fiz o vídeo, várias pessoas comentaram: Aline, você viu que aconteceu isso e aquilo outro? Era em alguma medida algo esperado, tanto pelo céu do momento, como por uma questão de quem acompanha a realidade, essa realidade específica desse choque cultural entre Ocidente e Oriente, entre muçulmanos de um mundo ocidental. Então aconteceu isso ontem, inclusive envolvendo uma brasileira de uma tristeza tão grande, uma mulher tão bonita, lamentável, deixando 3 filhos, muito triste. Então é isso que nós temos para esses dias em termos de notícias, né, que a gente está sempre falando das notícias do céu e da terra, e em se tratando do céu a gente tem esses posicionamentos que a gente ainda pode esperar algumas reviravoltas, sim, para esse final de semana, envolvendo inclusive questões eleitorais. A gente está assim na boca de uma decisão imensa, monumental, super importante, que são as eleições nos Estados Unidos, onde ambas as partes, nem a turma que vota no Biden, nem a turma que vota no Trump vai aceitar uma derrota. Então a gente também está na iminência de um acontecimento, de acontecimentos muito violentos. Há notícias de que várias lojas em Washington estão fechando as vitrines com tapumes de madeira, com muito medo de reações violentas de ambos os lados. Então a gente, em Escorpião, a gente também fala de aspectos muito violentos. Então tem muita coisa para acontecer esse final de semana, mas, porém, entretanto, além de tudo isso que eu estou falando, das notícias do céu e da terra, do posicionamento celeste para o momento, existe um algo mais que está acontecendo nesses dias que tem a ver com os ciclos da natureza, e é disso que a gente fala aqui na Astróloga. Os ciclos da natureza são o que marcam a nossa vida, e a astrologia é baseada nos ciclos da natureza. Durante esse período que vai, como eu já disse, mais ou menos ali do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro, a gente tem uma série de celebrações, dias importantes, datas simbólicas que falam de morte, de comunicação com o outro mundo, com o além. E isso começou muito lá atrás por conta dos aspectos da natureza, da nossa comunicação com a natureza. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, porque eu acho que se a gente entender um pouco desse momento simbólico, dessas datas simbólicas nesse 2020, quem sabe a gente consegue abrir a consciência ainda mais e entender o que se passa ao nosso redor e dentro de nós. Vamos começar? Estão preparados para o falatório? Senta que lá vem a história. Bom, começamos por um festival celta antigo chamado Samaim. A palavra Samaim significa fim do verão. Era um festival celta e ele acontece no meio do outono. Também no vídeo sobre Escorpião eu falei para vocês o seguinte, que esse período outonal é um período mágico, onde as plantas começam a perder as suas folhas, muitas árvores começam a trocar a sua folhagem, então elas deixam de ser verdinhas, começam a ficar amarelas, começam a ficar vermelhas,
Olha que mágico, né? Nos tempos em que a gente não tinha nem tela, nem Wi-Fi, né? A maravilha da vida estava na natureza e as pessoas tinham um olhar totalmente voltado para isso. E o que acontecia fora da gente, acontecia dentro da gente. Portanto, os celtas antigos percebiam que algo mágico e muito especial acontecia nessa data, durante esse período. É um período muito enevoado, é o final, de fato, do verão, é um período entre verão e inverno, e são dias muito específicos, digamos, com uma energia muito específica no ar, onde a gente entra em contato com esse mistério da natureza e tenta revelar o que se passa nessa ponte entre tempos, nessa ponte entre situações da natureza que são diferenciadas, aspectos da natureza que são diferenciados e que, portanto, talvez a gente também consiga fazer uma ponte entre as nossas naturezas de vivos e de mortos, porque o grande mistério da vida é a morte. Então, entre os celtas antigos, eles promoviam o Samaim, numa data específica, como eu disse, num dia enevoado, entre o mistério da natureza ao nosso redor, eles acreditavam que havia uma passagem, uma energia muito propícia para que os mortos viessem do underworld, viessem do além ou viessem do céu. Eles, inclusive, tinham uma visão muito celestial do céu, muito celestial do céu, ficou terrível, né? Muito luminosa do céu, que depois foi apropriada em grande medida pelos cristãos. Mas, para além disso, era interessante porque eles identificavam que seria um dia para essa comunicação entre mundos, essa comunicação entre os vivos e os mortos. Então, eles deixavam as portas das casas abertas, deixavam as casas iluminadas, que é para que os espíritos do além pudessem visitar os seus lares, e ali eles deixavam as comidas favoritas dos seus entes queridos que um dia faleceram. Então, deixavam ali uma torta específica, deixavam um doce, deixavam um salgado, deixavam fumos, incensos, que a gente sabe que são elementos que transitam entre mundos, a fumaça transita entre mundos, tanto é que a gente tem nos rituais de várias religiões o charuto, a fumaça do charuto, né? A fumaça da folhagem queimando, a fumaça do incensário, que é esse elemento que transita pelo cheiro, um elemento tão... Ele de fato passeia entre esses mundos. Então era tudo isso que a gente tinha nesse festival chamado Samaim. Depois de muito tempo, a gente tem o seguinte, a gente tem os escoceses se encantando por essa referência. Eles tomam o Festival Samaim para si por volta de 600 a.C. e derivam a palavra para Halloween. Halloween tem vários significados, entre eles, hello evening, bem-vinda à noite, olá noite, seja bem-vinda. E aí eles também celebravam essa noite em que poderiam entrar em contato com os antepassados, que os antepassados poderiam matar suas saudades, lembrando com saudade e com reverência e com honra aos seus antepassados, e foram acrescentando elementos, cada vez mais elementos a essa festa, inclusive por conta das antigas tradições das terras altas, né, dos escoceses, as tradições dos sacerdotes, homens e mulheres, das bruxas. Então é aí que começa a história das bruxas, que são essas mulheres muito poderosas, tanto homens quanto mulheres, né? Bruxas e bruxos, sacerdotes, homens e mulheres que são capazes, poderiam ser capazes de fazer uma ponte, de ter uma sensibilidade maior para estabelecer esse contato e, quem sabe, intermediar esse contato entre vivos e mortos. É interessante imaginar o seguinte, que os romanos, que adoravam pegar culturas de outros lugares, tanto é que os romanos se apropriaram muito das culturas dos gregos, né? Grande parte da cultura romana é greco-romana, a gente chama de greco-romana. Pois é muito interessante imaginar que eles também se apropriaram dessa data e começaram a celebrar os seus deuses mais ou menos nesse período. Então você tinha o panteão antigo, onde você tinha as imagens de todos os antigos deuses gregos, e aquela data ficou marcada como a celebração de todos os deuses.
E é muito interessante também a gente imaginar que depois esse panteão, no século IV, ele foi apropriado pelos cristãos. Os cristãos tomaram para si esse panteão, naquele processo de dissolução do paganismo e de entrada no cristianismo. O que acontece? Eles entram no panteão e transformam o panteão numa catedral de todos os deuses, né, de todos os santos, e portanto nós temos, junto com o Samaim e junto com o Halloween, o Dia de Todos os Santos, que é uma apropriação cristã de uma tradição ou de tradições pagãs. Junito Brandão, inclusive grande professor de mitologia, nos fala com alguma frequência que se não fossem os cristãos, muito da nossa cultura pagã tinha se perdido. Então, cristãos, muito obrigado, né? Muito obrigada. Sabemos muito sobre o mundo antigo hoje em dia, graças a vocês. Bom, para além disso, nós temos, então, nessa distribuição pelo mundo, a questão dessas tradições que acabaram vindo para os Estados Unidos, não é? Na colonização americana, e entre os americanos ganhou um tom super pop, eles sempre foram muito bons nisso, né? E aí eles foram adotando vários outros pequenos rituais dentro de um grande ritual. Mas é importante dizer que dentro desse processo de transição, pouco antes disso, enfrentando a peste negra, o Halloween acabou se apropriando de algumas imagens que hoje fazem sentido. Então, por exemplo, a ideia dos monstros, a ideia dos fantasmas, né? Tudo isso rodeava o imaginário dos tempos da peste negra, tudo isso foi incorporado a esses festivais, e a imagem da abóbora iluminada era, na verdade, como uma carranca. Era uma carranca que, iluminada, espantava os maus espíritos. Então os americanos se apropriaram disso tudo, melhoraram isso tudo, tornaram isso tudo muito pop, e como são muito bons também em exportar isso tudo, eles exportaram isso tudo, e o mundo hoje, muitos lugares do mundo hoje celebram o Halloween de uma maneira muito popular, no entanto, às vezes muito dissociada de seu sentido muito mais profundo. Bom, o que mais que eu tenho para falar para a gente hoje? O que significa exatamente o Halloween, o Samaim e tudo isso dentro de uma perspectiva astrológica? É interessante imaginar isso tudo associado, de novo eu volto lá aos ciclos da natureza, imaginar que a gente vive esse festival, essas festas, essas celebrações dentro do ciclo escorpiano, com o céu, com a temporada escorpiana. E Escorpião é regido pelo planeta Plutão. Plutão é o deus dos submundos, é o deus dos mortos. Exatamente, ou seja, exatamente num período onde existe uma possibilidade, onde é propício estabelecer alguma comunicação entre os vivos e os mortos, né? E aí, o que acontece nesse período? A gente pode imaginar que é não só uma celebração entre os vivos e os mortos, mas dentro de uma perspectiva já da psicologia arquetípica, a gente imaginar que a gente está conectando luz e sombra, consciente e inconsciente, e que a gente está adentrando esferas do nosso ser, do nosso saber, muito mais profundas, né, onde a gente pode descobrir e revelar uma série de questões. Então a gente sai dessa primeira imagem de receber os mortos, as almas dos mortos na casa, para a gente ampliar isso para um sentido íntimo e muito profundo de revelação dos nossos interiores, dos nossos mortos, das mortes que nós carregamos, das coisas que nós de repente não enterramos, das situações que nós ainda precisamos fechar antes de enterrar. Então é um período, arquetipicamente falando, de uma riqueza, de uma simbologia tão rica, onde podem acontecer grandes transformações, e Escorpião é um signo de profundas transformações e curas. Então, nesses dias de Samaim, de Halloween, de Dia de los Muertos, Dia de Todos os Santos e Dias de Finados, a gente tem tanta coisa para viver, para celebrar, para descobrir, para transmutar. É um momento de uma riqueza, talvez um dos momentos mais ricos do ano e talvez um dos momentos mais ricos desse 2020. Certamente vai ser um período de celebrações de mortos muito impactante nesse ano de 2020. Vamos ver o que vai pintar, e o que vai pintar não só na vida social, mas nas nossas vidas individuais. Eu tenho certeza que todos nós estamos muito mexidos internamente. E que esse seja um período para que a gente possa rever
inclusive de... Como é que se diz? Qual é a palavra, gente? Perdi. Resgate. A palavra é resgate. Desculpa, deu branco. Então, que a gente possa resgatar coisas muito importantes. Esse é o ano do Black Lives Matter. É o ano do Vidas Negras Importam. E veja bem o que está em pauta, o que está óbvio, o que está consciente, o que está no meio de nós. O resgate da consciência negra, da cultura negra, da origem negra. Então esse também é um momento muito importante para a gente voltar nas nossas origens, no nosso passado, entrar em contato com os nossos antepassados, nos nossos pequenos rituais íntimos e privados, à nossa maneira, para que a gente possa resgatar coisas muito importantes para daqui para frente a gente dar passos que também podem ser muito transformadores nas nossas vidas. Enfim, é um panteão de possibilidades tão grande para o céu desses dias de lua cheia e com essas celebrações que eu gostaria de ouvir de vocês o que tem se revelado, o que tem se transformado, o que tem se aprofundado e o que vocês estão conseguindo resgatar nesse período. Eu acho que aqui na Astróloga, pelo menos eu espero e trabalho para isso, para que esse seja um espaço para nós construirmos visões, trocas de visões, experiências, para que um leia o comentário do outro e de repente a gente vá se unindo e nessa troca a gente aprenda muito uns com os outros. Combinado? Bom, eu deixo isso tudo para vocês. Que bom que vocês ficaram até o final. Um ótimo final de semana. A gente se encontra de novo na segunda-feira da semana que vem. Que o céu nos guie, meus amigos, e que o amor nos transforme.